Aproxime-se devagar, não com pressa de quem quer respostas, mas com a alma aberta de quem pressente que algo está fora do lugar. Há momentos na vida em que as palavras parecem pesadas demais para serem ditas, mas leves demais para serem ignoradas. E mesmo que você ainda não saiba, já começou a perceber, porque o Espírito sente antes do entendimento alcançar. Há algo que você precisa enxergar, algo que se esconde nas dobras da sua rotina, algo que insiste em chamar, mas você ainda não tem nome para dar a isso. Você tem sentido os dias se repetirem de forma estranha? Tem notado que, por trás de cada conquista, existe um vazio que não se preenche? Já parou para pensar por que certos encontros parecem te sugar em vez de te somar? Ou porque há uma urgência que você não consegue explicar, como se algo estivesse para acontecer? Algumas verdades não chegam como explicações, chegam como presságios, como suspiros invisíveis que tocam a pele da alma. E quem ousa escutar, nunca mais volta a ser o mesmo. Você já notou que algumas situações se repetem como ecos espirituais? Já percebeu que certas dores carregam um padrão sutil, quase simbólico, como se fossem ensinamentos mascarados de sofrimento? Talvez não seja azar, talvez seja ciclo, talvez seja uma verdade pedindo para ser vista. Há um momento em que Deus para de esperar que você entenda. Ele começa a permitir que você sinta. E o que você sente agora não é angústia comum. É um rompimento. É o Espírito tocando nas bordas do que você sempre evitou olhar. O que você vê quando tudo está aparentemente bem, mas sua alma grita por mais. O que significa quando os lugares que antes te acolhiam agora parecem pequenos demais? Será que você ainda consegue distinguir o que é real do que foi só ilusão construída por medo, por conveniência ou por cansaço? Não se trata de novas informações, não se trata de um novo ensinamento. Se trata de um rasgo, um corte no véu. E você está aqui porque algo dentro de você já não aceita mais viver cego. É hora de enxergar, não com os olhos que acostumaram-se à superfície, mas com os olhos que ardem por dentro quando a verdade se aproxima. Você não precisa que te expliquem tudo, você precisa lembrar do que já sabe, mas esqueceu. Algo que está gravado em camadas mais profundas da sua essência. Algo que sua lógica não alcança, mas sua alma reconhece com um arrepio, com um silêncio, com um choro sem motivo. As 5 verdades que querem ser vistas, elas não são novas. Elas sempre estiveram ali, sussurrando atrás das distrações. Mas hoje, pela primeira vez, você está quieto o suficiente para escutá-las. Prepare-se. Nem tudo o que será revelado trará conforto, mas tudo o que for revelado trará luz. E quem tem luz, vê. Quem vê, decide. E quem decide, muda tudo. Essa é a primeira verdade que precisa ser vista, não apenas ouvida. Porque você aprendeu a interpretar a dor como rejeição, fracasso ou castigo. Mas e se ela for uma convocação? E se for exatamente através dela que o céu decidiu te empurrar para fora do lugar onde você já não cabia mais? José foi vendido pelos próprios irmãos, traído pela própria casa. Tudo parecia perda. Mas havia um plano em andamento que os olhos naturais não podiam compreender. A dor não o destruiu. A dor o conduziu. O que você tem chamado de injustiça pode ser exatamente a trilha do seu propósito sendo formada, pedra por pedra, lágrima por lágrima. Nem toda dor é inimiga. Algumas são sinal de nascimento. A segunda verdade é que o que você perdeu, Deus já contou como ganho. Você ainda olha para trás, tentando recuperar o que já foi, tentando entender por que certas pessoas saíram, por que certos caminhos se fecharam, por que aquele sonho antigo morreu antes de nascer. Mas o céu não lamenta o que ele mesmo arrancou. Deus não faz limpeza por crueldade, ele faz por redenção. Ruth perdeu tudo, marido, lar, identidade,
Mas ao seguir em obediência e lealdade, foi conduzida para o campo de Boaz. E ali, onde parecia apenas trabalho comum, estava escondido o fio dourado da promessa. Você só verá o que ganhou quando parar de lamentar o que perdeu. Algumas perdas são transplantes divinos. Deus arrancando o velho para plantar o que vai frutificar no tempo certo. A terceira verdade talvez seja a mais difícil de aceitar. O silêncio de Deus é uma linguagem profunda. Você ora, jejua, busca e tudo parece mudo. Céu de bronze, dias sem direção, coração esperando uma resposta que nunca vem. Mas o silêncio também fala. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio. Ele sabia que sua missão não precisava mais de palavras, mas de entrega. E quando Deus silencia, é porque você já tem o que precisa. Ele está esperando maturidade, não barulho. Fé, não desespero. A ausência de voz não é ausência de presença. É treino, é alinhamento. E se você aprender a ouvir o silêncio, descobrirá verdades que gritos jamais revelariam. A quarta verdade corta profundamente o orgulho humano. Obedecer é mais importante do que entender. Você quer entender tudo antes de dar o próximo passo. Quer lógica, controle, segurança, mas Deus trabalha com entrega. Abraão não sabia o que aconteceria no monte. Ele subiu com o filho, com a faca, com a lenha e com o silêncio no coração. Obedeceu sem garantia, confiou sem mapa. E ali no alto o cordeiro apareceu. A provisão só desce quando a fé sobe. Enquanto você estiver esperando entender para obedecer, continuará parado. A obediência ativa o invisível. O que você chama de loucura, Deus chama de fé. E fé verdadeira anda mesmo no escuro. A quinta verdade é uma promessa escondida no meio do caos. O que está por vir é maior do que tudo que você perdeu. Você ainda mede a vida pelos escombros que ficaram para trás. Ainda acha que seu tempo passou, que o melhor já foi, que não tem mais força para recomeçar. Mas com Deus, o fim é só uma dobra no caminho. Jó perdeu tudo, família, saúde, amigos, dignidade, mas o texto termina dizendo que Deus lhe deu o dobro de tudo. Não porque Jó era especial, mas porque ele permaneceu, porque ele não desistiu de ver Deus no meio da dor. Você não sabe o que está vindo, mas o céu sabe. E ele está preparando uma restituição que não será só material, será espiritual, será interna, será eterna. 5 verdades, 5 luzes acesas no corredor escuro onde você tem caminhado às cegas. A dor não é o fim, a perda não é derrota. O silêncio é um idioma, a obediência é o caminho. E o futuro está cheio de promessas esperando o seu sim. Você não está sendo punido, você está sendo preparado, você não foi esquecido, você está sendo posicionado, você não está perdido, você está sendo reencontrado pela verdade. E a verdade, quando aceita, transforma tudo. Mas nem toda verdade é recebida com festa. Algumas verdades, quando finalmente enxergadas, não trazem alívio imediato. Elas revelam o que estava encoberto, expõem as escolhas feitas no escuro, trazem à tona os desvios de rota que foram romantizados como tempo de espera. E é aí que muitos desistem, porque a verdade exige movimento. Ela não permite que você permaneça onde está. Você começa a perceber que aquilo que parecia segurança era, na verdade, prisão emocional. Que aquilo que você chamava de paz era só conformismo. Que muitos dos seus "eu nasci assim" eram muros erguidos para proteger feridas não curadas. A verdade, quando invade, não pede licença. Ela desarma, desinstala e convida para um novo nível de consciência. É como o jovem rico diante de Jesus. Ele estava diante da própria fonte da vida, ouvindo da boca do Filho de Deus aquilo que ninguém mais ousaria dizer. Mas a verdade que ele ouviu foi dura demais para sua zona de conforto. Ele queria o reino,
mas não queria o processo. Queria o céu, mas não queria abrir mão do que o prendia na terra. E por isso saiu triste, porque a verdade o confrontou mais do que ele estava disposto a mudar. Você pode estar diante do mesmo dilema. Agora que sabe que nem toda dor é contra você, agora que percebe que as perdas escondem reposicionamentos, agora que entende que o silêncio de Deus é uma fala sagrada, agora que viu que a obediência deve vir antes da explicação e que o que está por vir é maior do que o que ficou para trás. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai voltar à rotina como se nada tivesse sido revelado? Vai empurrar as verdades de volta para o escuro da alma e continuar sobrevivendo em vez de viver? Ou vai fazer o que poucos têm coragem de fazer, se entregar ao processo de transformação? Porque ver não basta, ouvir não é suficiente, discernir exige resposta. E a verdade só liberta os que decidem caminhar com ela, mesmo quando o caminho é estreito. Você está diante de um espelho, e esse espelho não reflete aparência, reflete essência. Deus não quer apenas te dar algo novo, Ele quer te tornar alguém novo. Mas isso só acontece quando você escolhe a verdade, mesmo quando ela quebra tudo o que você achava que sabia. A reviravolta não está nas circunstâncias, está em você. Quando os olhos abrem por dentro, o mundo muda por fora. Você começa a ver sentido onde antes havia confusão. Começa a encontrar descanso, mesmo quando nada está resolvido. E descobre que a verdadeira vitória não é ter tudo, mas ser alguém que não se perde no meio de nada. Essa é a reviravolta. Você achava que precisava de respostas, mas o que precisava era enxergar. E agora que viu, agora que sabe, agora que sentiu, não há mais como voltar para a escuridão. Agora que a verdade foi revelada, tudo está em outro lugar dentro de você. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque os seus olhos não são mais os mesmos. Você enxergou o que precisava ver, não apenas com a mente, mas com o espírito. E isso já é o começo de tudo. A verdade não veio para te assustar. Ela veio para te libertar. Veio para te posicionar onde o engano não tem mais domínio. Veio para te lembrar quem você é no reino, não no caos. Ela não veio para te culpar, mas para te despertar. Você não está mais preso nas repetições que te prendiam. Não está mais cercado por perguntas sem sentido. Agora, você sabe que a dor tem propósito, que as perdas escondem reposicionamentos, que o silêncio de Deus não é rejeição, que a obediência precede o milagre e que o que está por vir é infinitamente maior do que tudo o que se quebrou no caminho. Mas com o ver vem o chamado, e com o chamado vem a responsabilidade. Deus não te mostrou tudo isso apenas para consolar. Ele mostrou para alinhar, para corrigir a rota, para levantar você de onde parou. A verdade é um ponto de partida. Ela rasga o que é falso, sim, mas também revela o que é eterno. Você agora está diante de uma escolha: viver como alguém que viu ou voltar a fingir que não viu. Mas quem já foi tocado por uma verdade do alto nunca mais se encaixa no mundo das ilusões. Há algo diferente em você agora, e o céu reconhece isso. Então permaneça desperto, não deixe que a distração apague a visão que você recebeu aqui. Não negocie essa clareza por conforto, não troque esse fogo por aplauso. O que foi ativado precisa ser guardado, alimentado e vivido. E se essa palavra tocou você, se algo dentro de você foi ativado, se você sabe que essa mensagem veio direto para o seu espírito, então compartilhe. Envie para alguém que também precisa acordar. Escreva nos comentários qual dessas verdades te atravessou. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que não apenas informam, mas transformam. Porque aqui não entregamos conteúdos, entregamos chaves, e toda chave tem um destino.
Você já viu. Agora é hora de caminhar como quem enxerga. Até o próximo vídeo.